Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, esse é o quinto vídeo da nossa série sobre MVC em PHP. Se você não assistiu os outros vídeos dessa série, eu recomendo que você assista antes de seguir para o vídeo de hoje. O link está aqui no card e na descrição também. E galera, no vídeo de hoje vamos continuar falando sobre middlers e vamos criar a autenticação de usuários para o nosso painel de administração. Esse é o primeiro passo na construção do nosso painel e vamos criar os middlers que serão responsáveis por permitir ou negar o acesso às URLs do painel. Só que antes disso eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E galera, para a gente relembrar um pouquinho o que a gente fez na semana passada, quando a gente iniciou esse assunto sobre middlers, a gente criou um middler que gerencia a manutenção do nosso sistema. Então aqui dentro das classes de middler, HTTP middler, a gente criou nossa classezinha de manutenção e caso o valor da nossa variável aqui de manutenção esteja true dentro das nossas variáveis de ambiente, o nosso projeto aqui entra no modo de manutenção. Vou atualizar, ele aparece aqui o modo de manutenção ativo, né? Página de manutenção. Tente novamente mais tarde. Se esse cara volta a ser false, o nosso site volta a funcionar. Hoje a gente vai construir outros dois middlers que vão nos ajudar na autenticação de usuários aqui dentro do painel de administração. A gente não vai construir o painel hoje, mas a gente vai fazer o primeiro passo, que é autenticar o usuário para que a gente possa acessar os módulos, as URLs do nosso painel, beleza? E galera, para isso a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar as rotas para que esse painel exista. Nossa ideia é que a gente tenha as rotas /admin, /login, /admin, /home, /admin, usuários, enfim, essas rotas do nosso painel, beleza? Então aqui em hosts a gente vai criar um novo arquivo aqui chamado admin, beleza? admin.php, e eu vou copiar aqui o conteúdo que eu tenho dentro de pages aqui, vou copiar esse carinha aqui. E aqui ele está gerenciando os controllers de pages, né? Vamos criar aqui o controllers admin, beleza? E aqui dentro ele tem uma rota de home, que é só barra, eu vou trocar para barra admin, que eu vou chamar aqui de rota admin, beleza? Essa vai ser a rota base do sistema aqui. Essa rota admin, eu não vou colocar um controlador nela, eu vou colocar apenas escrito aqui admin por enquanto e um sorrisinho, beleza? E vamos acessar isso aqui lá no navegador. Beleza? Eu vou vir aqui em admin, não carregou, eu não incluí o arquivo admin aqui, então aqui no nosso index eu preciso incluir também o nosso arquivo admin. Então dentro de index eu vou incluir /hosts /admin, inclui as rotas do painel. Vamos tentar agora? Agora apareceu, admin aqui, bonitinho. Beleza. Galera, agora a gente vai construir uma nova rota, que é a rota de login, beleza? Então aqui eu vou colocar a nossa rota de login, que é a rota login aqui, /admin, /login. Vou colocar aqui escrito login também, e um sorrisinho para a gente testar, admin, /login. Beleza? Apareceu aqui, galera. Então a gente já tem as duas rotas que a gente precisa para trabalhar com esse novo processo aqui de autenticação. E nenhuma dessas rotas aqui estão bloqueadas, então eu posso acessá-las a qualquer momento. E a gente vai criar os middlers que vão bloquear esse acesso aqui. Mas antes a gente precisa criar essa página de login para a gente inserir o usuário e senha aqui dos nossos clientes, aqui dos nossos usuários de acesso ao painel, para que a gente possa identificar esses caras e aí sim criar as sessões de login. Então aqui, galera, nessa rota de login é a primeira rota que a gente vai realmente trabalhar com controladores aqui. E a gente vai chamar o controlador admin /login e a gente vai chamar o método getLogin, beleza? Eu já vou passar aqui a request, beleza? A request da mesma forma que a gente passou aqui em pages nos outros métodos, passando a request aqui, beleza? Então eu vou passar aqui também, eu preciso passar tanto na function quanto aqui na nosso controlador, beleza? Então esse cara aqui ele já deve funcionar. Porém, esse carinha admin login, ele não existe. Então aqui dentro dos nossos controladores eu tenho apenas os controladores de página. Então eu vou criar esse cara aqui dentro. Então eu vou criar uma nova pasta aqui chamada admin. Dentro dessa pasta admin eu vou criar um novo carinha aqui que é login.php. Beleza? Da mesma forma que a gente criou aqui nas páginas esse controlador mais geral aqui, que é esse controlador page, que ele retorna para a gente aqui a estrutura pages /page, aqui ó, se a gente acessar resources view, nós temos aqui esse carinha de pages aqui. O que ele importa para a gente? Aqui as tags HTML, head, a nossa tag body aqui, então ele importa a estrutura desse projeto.
Como a gente está trabalhando com o painel de administração e ele pode ter uma estrutura diferente, a gente vai criar também um controlador para o painel para retornar essa estrutura para a gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse nosso page HTML aqui e eu vou criar uma nova pastinha dentro de view aqui. Vou criar uma nova pastinha chamada admin. Beleza? Dentro dessa pastinha admin, eu vou criar um arquivo chamado page.html. Beleza? E vou colar esse conteúdo que eu copiei lá do nosso page aqui dos controladores de página, beleza? Vou remover aqui o header e o footer, beleza? Vou deixar apenas o conteúdo aqui, o content, beleza? Porque é o que a gente vai precisar agora para o painel, depois a gente vai adicionando as outras coisas, tá? E para isso também eu preciso de um controlador, né, que vai gerenciar esse nosso layout, que é essa nossa view aqui de página. Então aqui dentro de admin eu também vou criar esse nosso controlador page.php. Beleza? E esse page.php a gente vai criar ele aqui, então abro o PHP, defino o namespace dele como app/controller/admin. Opa, admin. A classe é page, beleza? E aqui dentro eu vou ter um único método por enquanto. Vou colocar aqui public static function getPage, onde eu passo o title e também passo o conteúdo da página, que vai ser aquele conteúdo que a gente vai adicionar nessa variável content aqui dentro do nosso MVC. Beleza? Então aqui eu vou criar um comentário aqui, método responsável por retornar o conteúdo, vou colocar view aqui, da estrutura genérica de página do painel. Beleza? Aqui eu tenho o título, que é uma string. Eu tenho aqui um conteúdo, que também é uma string, que vai ser um HTML, que ele vai retornar para a gente. Beleza? E aqui o retorno desse cara aqui também é uma view, que também é uma string dessa nossa view renderizada. E aqui, basicamente, é return view render. Aqui a gente está chamando a nossa view. A gente não importou ela aqui em cima, então a gente precisa importar. use/app/utils/view. Beleza? Aqui view render, a gente vai passar admin/page, que é onde a gente criou aqui, admin page, beleza? E a gente vai passar as variáveis MVC que a gente quer colocar dentro da página, que é title e content, beleza? O header e footer a gente tirou, então só esse cara aqui já vai resolver pra gente, beleza? Então, isso daqui já vai retornar a estrutura pra gente. Só que a gente falou lá na nossa rota que a gente está chamando esse login e não página direto. Então, a gente precisa construir login também. Então, a gente também vai construir ela agora. Então, PHP, abri o PHP aqui, vou definir o namespace dela como app/controller/admin, beleza? A classe é login e ela vai estender extends de page, que é a nossa página aqui, essa estrutura do nosso painel aqui de administração. Beleza? Então tenho ela aqui e eu vou chamar aqui um método, vou criar um método public static function getLogin, que recebe a nossa instância aqui de request que a gente acabou de criar lá dentro da nossa rota. Então, método responsável por retornar a renderização da página de login. Beleza? Aqui eu tenho uma instância de request. E aqui eu tenho um retorno de string, beleza? Então aqui eu vou criar uma variável content, que vai receber a renderização de uma view, que é view render. Aqui eu vou passar admin/login, beleza? E aqui eu vou passar as variáveis MVC, por enquanto eu não tenho nada, então eu vou deixar vazio aqui, tá? Então aqui é o conteúdo da página de login. E ele vai retornar aqui pra gente, né? Aqui eu já retorno aqui, ó, retorna a página completa. Beleza? Por quê? Porque eu vou fazer um return de self, aliás, de parent, getPage, que é esse método que a gente acabou de criar aqui, getPage, passando o title e content. Então aqui eu vou passar getPage login wdev, que é o nosso title aqui, e vou passar o conteúdo aqui, content, para ele. Beleza? O que tem aqui nesse cara que a gente não tem, né? O que tem nesse método que ainda não existe, na verdade, né? Essa nossa view de login aqui. Esse cara ainda não existe. Se a gente atualizar a nossa tela, ele vai carregar pelo menos o title para a gente. Vamos atualizar? Opa, deu erro 500, então o que eu errei? Ah, eu esqueci de incluir aqui. use/app/utils
barra view. Opa, view. Beleza? Vou atualizar aqui. Então carregou aqui pra gente um fundo preto e apareceu aqui o title pra gente. Só que a gente não tem conteúdo aqui no meio. Por quê? Porque a nossa view de login ela ainda não existe. Então a gente vai criar ela. Então aqui dentro de admin a gente vai criar a nossa view de login. Login.html. Vou colocar um olá mundo aqui para ver se ela está carregando. Vou atualizar. Apareceu o olá mundo aqui, então está carregando. Então agora, galera, a gente vai construir o HTML dessa nossa página de login, desse nosso formulário de login. E galera, a gente está usando o Bootstrap aqui no projeto, então todos os dados aqui, todas as classes que a gente colocar aqui dentro são classes do Bootstrap, beleza? Então aqui a gente vai criar uma div, e a gente vai colocar as classes aqui de flex, que é para ligar o display flex nessa nossa div, beleza? Eu vou passar uma outra classe, justify content center, para ele centralizar aqui o nosso conteúdo, beleza? Então aqui dentro dessa div vai ficar o nosso formulário aqui de login, beleza? Então aqui eu vou criar uma outra div. Eu vou criar a div card, que é uma estrutura aqui do Bootstrap, que fica bem legal, porque dá pra gente definir um title e o conteúdo para ele, então ele vai criar um box de login bem legal pra gente. Vou colocar aqui um MT3, que é margin top 3, para ele ficar um pouco distante ali do topo da página, tá? Vou colocar o text dark, porque a gente está com o fundo aqui escuro, porém o nosso card aqui ele vai ficar com fundo branco, então a gente precisa trocar aqui o texto para dark, senão ele não vai aparecer. E também vou centralizar o texto com o text center, beleza? Aqui eu vou fechar a nossa div, e aqui a gente vai colocar um olá mundo aqui, só para a gente ver se já está funcionando. Vou atualizar. Olha aqui, galera, já apareceu aqui bonitinho, bem pequenininho aqui, na verdade. E a gente vai criar duas estruturas agora. Uma que vai gerenciar o header, que a gente vai escrever login, e outra que vai gerenciar aqui o body, onde a gente vai colocar o nosso formulário em si. Beleza? Então eu vou criar aqui div class card header. Aqui eu vou criar, dentro desse nosso card header, eu vou criar um H1 aqui dentro e a gente vai definir apenas login. Beleza? Vou atualizar aqui para a gente ver. Olha que legal, galera, ficou muito legal. E a gente vai definir também o nosso body aqui embaixo, então div class card body. E aqui dentro a gente define o nosso formulário, beleza? Vou colocar um olá mundo aqui também, só para a gente testar. Olha, galera, já está ficando muito legal aqui. Então, basta a gente definir o nosso formulário agora que já vai ficar bem legal. Então, form, vou colocar o método dele como post. Beleza? Para a gente executar esse cara aqui na nossa mesma página mesmo, tá? Na mesma URL. A action a gente não vai preencher, beleza? E aqui dentro a gente vai criar uma div que é o form group, que é uma classe form group. Então, div class form group. Para a gente definir aqui o conteúdo de cada campo desse nosso formulário. Então, a gente vai definir uma label, que eu vou colocar como e-mail. Para logar nesse nosso painel aqui, a gente vai usar e-mail e senha, beleza? Então, aqui eu vou colocar um input também. Input type, vou colocar e-mail direto aqui. Vou colocar uma classe aqui, form control. Opa, form control, beleza? E vou colocar um placeholder aqui de email@teste.com. E vou colocar require e também autofocus, beleza? Então, quando a gente acessar essa página aqui, ele já vai focar esse nosso campo aqui diretamente. Beleza? Agora a gente vai definir o campo de senha, então para isso eu vou copiar esse cara aqui, vou duplicar. Aqui eu vou definir como senha, beleza? Aqui eu vou colocar uma classe chamada my3, que é margem no eixo y, ou seja, na vertical, né? E aqui é o tipo 3 aqui, que ele coloca um espaçamento aí de mais ou menos uns 20 pixels, tanto em cima quanto embaixo pra gente, beleza? Uma classe aqui do Bootstrap também. Senha, aqui o type é password. Form control, aqui o placeholder eu vou trocar para asteriscos aqui. Beleza? Vou colocar aqui um obrigatório também, só que eu vou remover o autofocus desse cara. E por fim a gente vai definir um botão aqui. Vou colocar um button type submit. A classe dele vai ser btn. Vou colocar btnlg para ele criar um botão bem grande, que é o large, tá? E vou colocar a cor dele como vermelho, então btn danger, porque já é o tema aqui do nosso projeto, né? Tá vermelho e preto, então já vou deixar assim. E aqui eu vou definir o texto como entrar e fecho o nosso botão. Vamos dar uma olhada. Olha, galera, já ficou muito legal aqui.
Já tá ficando muito bonito mesmo aqui o nosso projeto aqui desse nosso login. Só achei que ele ficou um pouquinho pequeno aqui. Então, aqui dentro desse nosso cara aqui, dessa nossa div do card aqui, eu vou definir um style. Opa, style, isso. Com width de 500 pixels. Beleza, vamos dar uma olhada. Olha, já ficou muito legal. Aqui já ficou bem legal. Galera, não estou fazendo nada responsivo aqui, tá? O nosso teste aqui é apenas para desktop, mas você pode mexer nesse layout tanto que você quiser para deixar ele responsivo, beleza? Então aqui eu já tenho o e-mail e a senha aqui. Vamos testar, eu vou digitar qualquer coisa aqui e a gente vai testar esse cara aqui. Vou clicar em entrar. Apareceu o método não permitido, mas ele fez o post aqui porque a gente não tem nenhuma rota de post nessa URL. Então vamos criar uma rota de post aqui dentro do nosso hosts admin. E eu vou copiar essa nossa rota de login aqui. Eu vou colocar a rota de login post aqui. E aqui eu troco para post, beleza? Aqui o que eu vou fazer, galera? Eu vou dar um debug aqui em request get post vars. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui. Vou atualizar. Ficou um array vazio aqui. Por que que ficou esse array vazio? Porque eu esqueci de colocar os names nos campos. Então aqui vamos colocar name e-mail e vamos colocar aqui também name senha, beleza? Então vamos testar aqui, né, galera? Vou atualizar aqui e vou digitar um e-mail aqui, e-mail arroba alguma coisa e a senha qualquer coisa também. Vamos entrar aqui, vamos ver? Olha, galera, apareceu certinho aqui pra gente o usuário e senha aqui que a gente digitou, o e-mail e senha. E o que a gente precisa fazer agora, galera? A gente precisa ir lá no banco de dados e descobrir se a gente tem um usuário com esse e-mail e com essa senha cadastrados. Porém, a gente nem tem uma tabela ainda que guarda usuários e, consequentemente, a gente não tem nenhum usuário cadastrado nessa tabela. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é criar uma tabela dentro do banco de dados para a gente definir, para a gente guardar os nossos usuários. E depois a gente vai inserir um usuário manualmente dentro do banco de dados, porque a gente não tem um cadastro de usuários ainda pelo projeto aqui. Depois a gente volta para cá para fazer realmente a autenticação. Então vamos criar essa tabela lá no banco de dados, depois a gente volta para a aplicação aqui. Então, galera, eu estou aqui com o nosso PHP aberto, já estou aqui com o projeto MVC, que é o nosso banco de dados aqui desse nosso projeto. A gente tem a tabela de depoimentos, que ela guarda para a gente os depoimentos que a gente inseriu lá pelo projeto, pela plataforma que a gente está criando. Beleza? Eu vou criar aqui uma nova tabela, então vou clicar aqui em nova, e a nossa nova tabela vai ser a tabela usuários. Beleza? Dentro dessa tabela usuários, eu tenho um ID do usuário, que ele é autoincremento, e consequentemente ele cria para a gente aqui o índice primário. Tenho também o nome desse nosso usuário, que é varchar de 255, beleza? Tenho também o e-mail desse usuário, também é um varchar de 255, e tenho também a senha desse nosso usuário, que eu vou criar aqui como varchar de 255 também. Só que esse e-mail aqui, galera, a gente vai criar um outro índice dele, que é o índice unique, ou seja, não posso ter dois e-mails iguais aqui dentro da nossa tabela de usuários. Você pode criar aqui quantos campos a mais você quiser aqui dentro dessa tabela, beleza? Mas para o projeto de hoje, esses campos aqui já vão atender, beleza? Então vou guardar aqui. E ele já criou aqui pra gente essa nossa tabela aqui de usuários, beleza? Então tem o ID, nome, e-mail e senha aqui dentro. Então eu vou inserir um novo usuário aqui dentro desse nosso projeto aqui. Vou colocar o nome do usuário como William Costa. Beleza, o e-mail eu vou colocar como canalwdev@gmail.com. E a senha, galera, eu não posso salvar algo assim diretamente, um texto puro dentro do banco de dados. A gente precisa salvar essa senha no formato de hash. Hash é um modelo que a gente consegue criptografar, mas não consegue descriptografar. Ou seja, a gente consegue criar um dado a partir dela, que não é um dado puro, mas a gente não pode fazer a engenharia reversa para obter esse dado de volta. Beleza? E como que a gente vai fazer isso, né? A gente tem um recurso bem legal dentro do PHP, que é uma função chamada password hash. Ela cria para a gente essa hash usando os algoritmos mais avançados de criptografia. Né? E com isso a gente consegue ter uma senha muito segura salva dentro do banco de dados, e o PHP também dispõe de um outro método que é Password Verify, que a gente consegue verificar se a senha digitada no formulário de login, por exemplo,
bate com a senha do banco, seguindo o mesmo algoritmo que a senha foi gravada, beleza? E como a gente não consegue fazer isso aqui diretamente pelo phpMyAdmin aqui, eu vou voltar aqui para o nosso projeto e a gente vai executar essa função aqui manualmente, essa password hash do PHP, para a gente gerar uma hash de uma senha para a gente guardar lá dentro do banco de dados ali. Beleza? Então aqui dentro da nossa rota de post aqui, eu vou criar aqui em cima, eu vou colocar um exit aqui e vou colocar um echo, beleza? Echo de password hash, beleza? Password hash. Aqui eu vou passar a senha que eu quero utilizar. Vou colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? E aqui eu vou usar uma constante chamada password default. Beleza? Por que isso aqui? Isso aqui é uma constante que define qual que é o algoritmo padrão de criptografia aqui do PHP. Então aqui ele vai gerar uma hash para a gente dessa nossa senha. Deixa eu atualizar aqui esse nosso post para a gente ver. Olha aqui, galera. Essa é a nossa senha. Essa é a nossa senha no formato de hash. Se eu atualizo aqui, ele vai trocar essa hash para a gente. Mas o dado que foi salvo nela é o mesmo dado que a gente está utilizando aqui dentro da senha, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Então, eu vou salvar essa hash aqui dentro do banco de dados no lugar da senha, porque no momento que a gente usar a senha, eu consigo verificar se essa hash bate com a senha que a gente enviou pelo formulário, beleza? Então, tem aqui o nome William Costa, canal wdev@gmail, e a nossa senha aqui nesse formato de hash, beleza? Vou executar aqui. Inseriu para a gente esse nosso usuário, então se eu acesso aqui a tabela novamente, eu tenho aqui os nossos usuários aqui definidos, beleza? Então já tem aqui ó, o ID1, o William Costa, canal WDev e nossa senha aqui no formato de hash, beleza? Então vamos voltar aqui para o nosso projeto, porque a gente vai criar uma classe de entidade para gerenciar essa conexão aí entre o nosso projeto e o banco de dados, beleza? Então aqui dentro de Model, a gente vai criar uma classe de modelo, né, de entidade aqui. A gente vai criar uma nova classe chamada User, beleza? Que é uma classe de usuários aqui pra gente, beleza? Ela segue a mesma estrutura aqui das nossas classes de depoimento, por exemplo. Então eu vou copiar esse nosso comecinho da classe aqui, beleza? Só para a gente não perder tanto tempo aqui, beleza? Mas nada mais é do que, aqui a gente definiu o namespace como AppModelEntity, a gente definiu aqui um use da classe Database aqui, que é a nossa classe de conexão com o banco de dados aqui, e eu preciso trocar aqui para Class User, beleza? E dentro dela a gente vai definir as mesmas propriedades que a gente tem lá no banco, então Public ID, beleza? Que é o ID do nosso usuário, ID do usuário, beleza? Ele é inteiro, então integer. Beleza? A gente também tem o nome do usuário. Então, aqui, nome do usuário. A gente tem o e-mail do nosso usuário, então, public e-mail também. E-mail do usuário. É uma string, beleza? E, por fim, a gente tem a senha desse nosso usuário, que também é uma string. Então, aqui, senha do usuário, que é pra gente uma string. E dentro dessa classe, galera, a gente vai criar um método bem legal, que ele vai possibilitar a gente buscar um usuário pelo seu e-mail. Porque quando a gente está fazendo um login, galera, a gente nunca deve chamar o usuário e senha diretamente do banco na mesma query. A gente sempre busca o usuário pelo seu e-mail e depois valida a senha dentro da aplicação. Nesse caso aqui, a gente precisa fazer isso também por causa da password hash, onde a gente precisa validar se essa nossa senha realmente bate com a hash, mas também é muito mais seguro a gente fazer dessa forma, porque impede que um usuário com SQL Injection, por exemplo, consiga um acesso não autorizado ao sistema, colocando aí dados de SQL dentro dos campos de e-mail e senha, beleza? Então aqui a gente vai criar um método public static function, que vai ser o método getUserByEmail, beleza? E aqui eu passo o e-mail para ele, e eu vou retornar aqui para ele uma instância de new database. Eu passo aqui a nossa tabela usuários e vou chamar aqui o método select passando e-mail igual e-mail, beleza? Um e-mail digitado. Aí eu vou mandar aqui também um fetch object, que aqui é do PDO, beleza? Fetch object do PDO. Opa, fetch object do PDO passando self class. Beleza? Então o que eu vou retornar para ele aqui, galera? Eu vou retornar uma instância de usuário com base nessa consulta de e-mail. Então aqui é um método responsável por retornar um usuário com base em seu e-mail. Aqui é uma string, beleza?
E aqui abaixo eu tenho o retorno de usuário, né, no caso user, né, que é a nossa classe de usuário aqui dentro. Então, se eu digitar canal wdev, eu vou receber aqui então uma instância do usuário William Costa que está lá no banco de dados, beleza? Galera, então aqui dentro do nosso admin, dessa nossa rota admin, que a gente criou esses testes aqui, esses debugs, a gente vai apagar esses caras, beleza? E aqui onde tem getLogin, eu vou trocar para setLogin, beleza? Que vai ser um método que vai definir o login desse nosso usuário aqui dentro da plataforma. Então aqui dentro do nosso controlador de login, a gente vai criar esse método do setLogin. Então public static function setLogin, passo o request também. Beleza? Aqui é método responsável por definir o login do usuário. Beleza? A gente vai verificar aqui se existe esse usuário, a gente vai criar a sessão dele, chamando as classes de sessão, ou senão a gente vai retornar um erro aqui, falando que esse usuário aqui não pode ser autenticado, ou que o usuário e senha está errado, beleza? Então aqui é uma instância de request também. E aqui dentro, galera, a primeira coisa que a gente precisa saber é quais são os dados digitados no post, né? Quais dados vieram ali do nosso formulário. Então aqui eu vou chamar um comentário de postvar, ou postvars no caso, beleza? Eu vou receber postvars aqui de request get postvars, beleza? Vou dar um debug aqui para a gente ver, postvars, vou atualizar aqui novamente, eu recebi esse e-mail e essa senha aqui. Beleza, galera. Agora o que eu preciso fazer é aqui dentro eu vou chamar uma variável, vou criar uma variável chamada e-mail e vou fazer o seguinte, postvars e-mail. Se ela não existir, vai ser vazio. Beleza? Da mesma forma que eu tenho uma senha, que vai ser postvars senha, que se ela não existir, vai ser vazio, beleza? Validação aqui bem simples aqui de campo, só para a gente não causar nenhum erro na aplicação, mas você pode fazer outras validações aqui dentro para realmente exigir esse campo aqui dentro do seu post do formulário, beleza? Galera, agora o que a gente precisa fazer é buscar esse nosso usuário no banco de dados, então a gente vai buscar pelo e-mail, como eu falei antes. Então aqui vou colocar um comentário de busca usuário pelo e-mail, beleza? Então aqui vai ser assim, ob_user igual user get user by e-mail. Beleza? Então aqui eu passo o nosso e-mail digitado. Só que user não existe aqui dentro, então a gente precisa chamar ele. Então use/app/model/entity/user. User, beleza? Então agora a gente tem essa classe de usuário aqui. Se eu der um debug nesse cara aqui para a gente ver se a gente tem realmente um usuário, com esse e-mail aqui, dificilmente a gente vai ter um usuário. Vou atualizar aqui. Não tenho nada, tá vazio. Porém, se eu executar aqui como canalwdev@gmail.com e passar qualquer coisa de senha aqui, eu vou executar. Olha, galera, eu tenho a instância do nosso usuário aqui, William Costa, porque bateu aqui este e-mail, beleza? Galera, então vamos validar aqui primeiro se esse usuário não existe, beleza? Porque a gente tem que fazer algumas ações aqui bem importantes dentro do sistema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou executar aqui com qualquer e-mail, para a gente testar, beleza? Porque aí esse nosso usuário ele não existe, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou validar essa instância, então if não for aqui ob_user instância of de user, ou seja, se ele não for uma instância de usuário aqui, o que ele vai fazer para a gente, galera? Eu vou dar um return aqui de self get login e passo aqui o request também. Beleza? Olha aqui, galera, o que vai acontecer? Se ele não for um usuário, eu vou acessar a página de login novamente. Vamos testar? Apareceu aqui a página de login novamente pra gente. Beleza? Aqui eu preciso definir como e-mail. Beleza? Aqui eu dou um entrar aqui dentro. Beleza? Caí aqui novamente na tela de login. Se eu digitar canalwdev@gmail.com, ele não vai fazer isso. Aqui eu fiquei numa página em branco porque ele não retornou pra gente essa nossa página de login. Beleza? Só que aqui ele retornou a página de login, eu não sei o que aconteceu. Não sei se deu erro, se não deu, se ele só não quis logar aqui o usuário. Então a gente vai adicionar aqui um status, aqui, uma mensagem, um alerta aqui em cima, informando que a gente teve algum erro aqui com esse usuário ou senha. E para isso a gente vai criar aqui dentro das nossas views, aqui dentro de admin, eu vou criar aqui uma nova pastinha chamada login. Beleza? E dentro dessa pastinha login, eu vou criar aqui um carinha chamado status.html. Beleza? Dentro desse cara eu vou criar uma div, a div class alert danger, que vai ser o alerta aqui de erro que a gente vai criar. Beleza? Aqui eu vou colocar uma opção aqui chamada role de alert, beleza?
aqui dentro que o Bootstrap já indica para a gente criar dessa forma. E aqui dentro eu vou passar a mensagem que eu quero definir aqui para o nosso status de erro, beleza? Então, aqui dentro do nosso login, a gente tem essa mensagem de status. E aqui dentro desse cara, a gente vai precisar definir onde essa mensagem vai estar. Então, aqui dentro do card body, a gente vai colocar uma nova variável chamada status aqui dentro. Se eu atualizar aqui e colocar um e-mail errado, aqui dentro, apareceu a variável de status exposta aqui, e a gente vai precisar preencher essa variável aqui. Então, aqui dentro do nosso controlador de login, a gente vai criar essa variável de status aqui dentro, para ela ser preenchida, beleza? E ela vai receber aqui o conteúdo da variável status, beleza? E esse conteúdo da variável status a gente vai definir aqui em cima, que eu vou até colocar um comentário aqui, como status, e status vai receber a renderização de uma view. Então, eu vou copiar esse cara aqui, a renderização de uma view, que é a view de status. Passando aqui, a gente vai colocar um novo parâmetro chamado error message, beleza? Error message aqui eu vou deixar como null. Aqui em cima eu vou documentar ele também. E ele vai ser uma string, beleza? Então, se ele tiver conteúdo, a gente vai definir uma mensagem de status. Se ele não tiver conteúdo, a gente não define essa mensagem de status. Então, aqui dentro, eu vou definir essa mensagem de status aqui. Vou colocar aqui como mensagem, beleza? Porém, aqui, o que a gente vai fazer, galera? Esse carinha aqui, ó, se ele não for nulo, a gente vai definir a mensagem. Já se ele for nulo, a gente não vai fazer nada. Isso aqui já vai funcionar. Só que aqui a gente precisa trocar para admin/login/status. E aqui a gente precisa passar a mensagem de erro, que é e-mail ou senha inválidos. Beleza? Vamos testar. Vou atualizar aqui. Olha que massa, galera. Apareceu aqui pra gente. Vou acessar a URL normal. Então aqui não tem nada. Vou colocar aqui um e-mail qualquer. Apareceu a mensagem de erro aqui, galera. Então isso aqui já está funcionando. E olha que legal, esse nosso método do controlador chama o outro método do controlador que gerencia aqui o formulário para a gente. Então isso aqui já está ficando muito dinâmico e muito legal. Galera, agora o que a gente precisa saber é se a senha bate, né? Porque agora o e-mail a gente já fez bater aqui com o canal WDev. Então se a gente digitar canal wdev@gmail.com e colocar aqui qualquer senha, esse canal aqui, esse e-mail, canal WDev, ele bate. Mas e a senha? Será que ela vai bater? Então, para isso, a gente vai verificar a senha do usuário. Então, aqui, verifica a senha do usuário. Beleza? E para isso, a gente vai fazer o seguinte. If, aqui eu vou negar essa verificação, tá? If password verify. Beleza? O PHP também tem uma função bem legal aqui. E aqui a gente vai passar a senha que a gente digitou, que é a nossa variável senha ali, e também a senha que está dentro do banco de dados, que é o buser senha, beleza? Ele vai identificar qual é o algoritmo que foi gerado essa senha, qual é o algoritmo de encriptação que foi gerado essa senha, e ele vai gerar o mesmo algoritmo para a nossa senha que a gente digitou agora no formulário e vai verificar se elas batem. Se elas baterem, então esse cara aqui vai retornar true, se não baterem, vai retornar false para a gente. E aqui, se ele retornar false, a gente vai colocar aqui também para ele retornar aqui para o get login para a gente. Beleza? Como esses dois caras aqui estão fazendo exatamente a mesma ação, a gente poderia colocar eles no mesmo if aqui, mas só para uma organização aqui do vídeo, para ficar mais fácil de ver aqui no YouTube, então eu vou colocar aqui em dois ifs diferentes, beleza? Vou salvar aqui e eu vou testar aqui, vou voltar para o login, vou digitar canal wdev@gmail.com e vou colocar qualquer senha aqui. Vamos ver se ele vai retornar para o erro. Retornou para o erro. Agora vamos tentar com o canal wdev@gmail.com e vou colocar a senha correta, que é 123456, e vamos ver se isso aqui vai passar. Entrar, ficou a tela em branco, então passou, galera. Nossa validação de login está pronta. Agora o que a gente precisa fazer é criar essa sessão de login do usuário para depois a gente criar os nossos middles, que são aqui o ponto-chave desse nosso vídeo de hoje, beleza? E para isso então, galera, a gente vai criar uma nova classe aqui e um novo namespace aqui dentro do nosso app aqui, que vão ser as classes de sessão. Para isso a gente vai criar um novo namespace aqui chamado session, beleza? E dentro desse nosso namespace a gente vai criar mais uma pastinha chamada admin. Por quê? Porque a gente está gerenciando aqui as sessões do admin, mas se a gente precisar de uma autenticação de usuários dentro ali das páginas que são disponíveis para os clientes sem ser admin, a gente pode criar aqui também esses gerenciadores de sessão, beleza? Então aqui eu vou criar dentro dessa pastinha admin a nossa classe login.php. Essa classe de login vai ser responsável por gerenciar o login do nosso usuário aqui dentro das sessões de admin. Beleza? Então aqui eu vou abrir o PHP, vou definir o namespace desse cara aqui como app/session
barra admin, beleza? Aqui a classe é login. E aqui, galera, a gente vai criar um método chamado login. Então, public static function, function login. Beleza? Ele vai receber para a gente aqui um objeto de usuário para a gente gerenciar esse login. Método responsável por gerenciar o login, ou melhor, por criar o login do usuário. Beleza? Então aqui eu tenho obuser, que aqui eu vou colocar como user. E aqui o retorno dele, ele é um retorno booleano de sucesso aqui, se esse login foi realmente feito ou não, beleza? Então aqui, galera, o que eu vou fazer? Eu vou dar um debug aqui no usuário, vou deixar um debug aqui, e a gente vai chamar essa nossa classe aqui dentro do nosso controlador de login. Então aqui, galera, eu vou chamar use/app/session/admin /login. Porém, eu não posso ter uma classe chamada login aqui, porque essa própria classe do controlador já se chama login. Então, eu vou definir como as session admin login. Beleza? Então, aqui nós temos essa nossa classe de sessão aqui. E aqui abaixo, depois que eu criei aqui, que eu verifiquei o usuário, o e-mail do usuário, verifiquei a senha, eu vou criar aqui a sessão de login. Cria a sessão de login. Aqui, então, é session admin login. E eu vou colocar como login aqui, passando obuser aqui para ele. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui se ele vai printar para a gente esse nosso usuário. Vou atualizar. Printou o nosso usuário aqui, galera. Então, a gente já chegou aqui nesse ponto da criação da sessão. E como a gente está falando de sessão aqui dentro do PHP, a gente precisa iniciar essa sessão, dar o start nessa sessão. E para isso, a gente vai criar um método aqui bem legal para fazer isso aqui dentro dessa classe de sessão. Então, aqui a gente vai criar um método private static function, beleza? Ele vai ser chamado apenas pela classe. Vou chamar ele de int, porque aí ele vai iniciar essa nossa classe, iniciar a sessão dessa classe, na verdade. Beleza? Aqui é método responsável por iniciar a sessão. Beleza? Aqui ele não tem um retorno, beleza? Só que qual que é a ideia, galera? Eu posso iniciar aqui dentro dessa classe, mas se eu tiver outra classe de sessão que, por algum acaso, iniciou a sessão já dentro da página, eu não posso iniciar duas vezes, o PHP acusa um erro nesse caso. Então, para isso, a gente vai verificar se a nossa sessão não está ativa. Vou colocar aqui, verifica se a sessão não está ativa. Beleza? Então, para isso, eu vou colocar if session status, beleza? O PHP retorna um status aqui para a gente da sessão. Se ele for diferente da constante aqui, PHP session active, ou seja, se a sessão não estiver ativa, eu chamo o método session start. Beleza? Então aqui, se o status da sessão for diferente de ativo, eu inicio a sessão. Se não, aí eu só continuo esse método aqui e a gente pode utilizar a sessão normalmente. Então aqui em cima eu já vou colocar inicia a sessão, aqui dentro desse nosso método de login. Beleza? Então sempre que a gente for utilizar a sessão aqui, eu vou chamar esse nosso método aqui, que é o método de sessão aqui. Então eu vou chamar self-init, beleza? Para iniciar a sessão para a gente. Beleza? Então aqui a gente vai definir aqui uma nova sessão aqui, passando a variável session aqui do PHP. Vou criar aqui o índice admin, dentro dele vou criar o índice usuário, e aqui dentro eu vou criar um array de dados, beleza? Você sempre deve definir as sessões como arrays, beleza? E nunca como objetos, tá? Então aqui dentro dessa sessão eu vou criar aqui o ID, que eu vou receber, obuser ID, o nome, que eu vou receber obuser nome, e e-mail, que eu vou receber obuser e-mail. Beleza? Então aqui eu tenho uma sessão de usuário aqui já criada dentro do nosso projeto aqui, que é define a sessão do usuário. E por fim, ele vai retornar true para a gente, porque a sessão foi criada, então return true. Vou colocar aqui como sucesso, beleza? Então, nisso daqui, ele já criou a sessão para a gente, beleza? Então, se eu executar um debug em session aqui, dentro desse nosso controlador, depois que a sessão foi criada, a gente vai ver o nosso usuário aqui, vou atualizar. Olha que legal, galera, admin, usuário e o nosso usuário. Então, isso daqui já está funcionando e ele está definindo para a gente o login do usuário. Agora, o que a gente precisa fazer é redirecionar esse nosso cara para aquela nossa rota de /admin, que é a rota home aqui do nosso painel.
E aqui dentro do projeto, galera, a única classe que tem acesso a essas rotas, a URL que a gente está, é a classe Router. Então a gente vai criar esse método de redirect aqui de classes, de URLs, na verdade, dentro desse cara aqui, dentro do nosso router. Então para isso eu vou criar o método public function redirect. Beleza? E aqui eu passo a rota que a gente vai utilizar. Então aqui eu passo o hotkey. Beleza? Aqui eu vou colocar método responsável por redirecionar a URL. Beleza? Então aqui eu tenho uma string, que vai ser uma rota para a gente. Beleza? E o retorno dele aqui não tem um retorno, na verdade, né? Porque a gente vai redirecionar aqui direto. Vou criar aqui uma variável para gerenciar essa URL para a gente. Então o URL vai ser igual a diz URL, que é a URL base que a gente... Opa, deixa eu trocar aqui. Diz URL, que é a URL base aqui do projeto, mais a nossa rota. Então aqui é a rota que eu vou digitar ali. Beleza? Eu vou dar um debug nessa URL para a gente ver. E aqui dentro do nosso controlador de login, como que eu consigo acessar o nosso router? Eu consigo através dessa nossa instância de request, porque aqui dentro eu tenho um método dentro de request que é o getRouter aqui. Então a gente vai chamar esse cara aqui dentro da request. Então aqui vai ser o seguinte, request getRouter. E aqui eu vou chamar o método redirect para /admin. Beleza? Aqui eu vou redireciona o usuário para a home do admin. Beleza? Vou atualizar aqui, vamos ver. Olha aqui, galera, apareceu localhost /mvc/admin. Beleza? Que é a nossa rota aqui. Então o que eu preciso fazer é executar esse redirect utilizando um header. Então aqui executa o redirect. Aqui, então eu passo o header. Aqui eu passo location. Coloco a nossa URL e por fim eu passo um exit aqui. Então, se eu logar esse nosso usuário, eu vou atualizar aqui só para a gente executar novamente aqui. Então, canal wdev@gmail.com, a senha 123456 e vou entrar aqui e vamos ver. Olha, galera, redirecionou a gente para home aqui do admin. Agora a gente está logado, porém se eu executo aqui o login de novo, eu consigo acessar essa página. Então agora, galera, nossa missão é criar os middlers que vão gerenciar esse acesso, porque agora a gente já tem acesso à seção do usuário, né? A seção que a gente acabou de criar. Então se o usuário estiver logado, eu não posso acessar aqui essa tela de login. Mas se o usuário não estiver logado, eu não posso acessar a raiz aqui do admin. Beleza? Então a gente vai criar esses middlers agora. E galera, como eu já estou logado aqui, ou seja, como eu já tenho uma seção aqui de usuários, o primeiro middleware que a gente vai trabalhar aqui é um middleware que impede o acesso quando o usuário está logado aqui a essa tela de login, beleza? Então para isso a gente vai criar aqui um novo middleware dentro da pastinha de HTTP middlers aqui, que é o middleware require admin logout. Ou seja, esse cara aqui vai obrigar o usuário a estar deslogado para acessar aquela tela, senão a gente vai redirecionar ele para a tela home do admin, por exemplo. Beleza? Então aqui eu vou criar requireAdminLogout.php, que é a nossa classe de middleware. Beleza? Aqui dentro eu vou iniciar o nosso PHP. Aqui eu defino o namespace como app/http/middleware. Beleza? A nossa classe aqui, que é requireAdminLogout. Logout. Beleza? E aqui dentro a gente vai definir o método handle, que é o método que a gente definiu aqui como padrão em todos os middlers aqui. A gente vai sempre criar esse cara, que ele recebe a request e também o próximo nível dele. Vou até copiar aqui desse nosso middler de manutenção. Beleza? Então aqui eu vou colar dentro desse nosso middler de logout. Então qual que é a ideia aqui dentro, galera? Eu vou verificar se o usuário não está logado e se ele estiver logado, eu vou redirecionar ele para outra página, que eu vou redirecionar ele para a raiz aqui do admin. Beleza? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aquela nossa classe de sessão aqui, então use/app/session/admin/login, que eu vou dar um nome para ela de session admin login, beleza? Mesmo aqui eu podendo usar esse nosso login aqui, só para padronizar esse nome aqui em todas as telas que a gente vai trabalhar. Beleza? Então a ideia é verificar se o usuário está logado. Então aqui eu vou colocar verifica se o usuário está logado. Beleza? Então aqui é if session admin login.
Vou colocar um método aqui que ele não existe ainda, tá, galera? A gente vai criar ele, que é o isLogged, beleza? Se o usuário está logado. Vou até colocar um die aqui de está logado. E vou colocar um outro die aqui de não está logado. Beleza? Então aqui dentro dessa classe a gente precisa criar esse método isLogged aqui dentro da nossa classe de sessão aqui de login. Então aqui a gente vai criar public static function isLogged, beleza? E ele retorna para a gente true ou false. Então aqui método responsável por verificar se o usuário está logado. Para isso, então, eu chamo aqui o início da sessão com o nosso método init de novo, beleza? E eu verifico aqui já no retorno, né? Retorna a verificação, que nada mais é, na verdade, do que return e set session admin usuário ID. Por quê? Porque eu estou verificando se tem um ID aqui na seção de usuário. Porque se existir esse ID na seção de usuário, é sinal que eu tenho um usuário conectado aqui. Se não existir, é sinal que eu não tenho um usuário conectado. E como a gente já falou no último vídeo, a gente precisa mapear esses middlers aqui que estão chegando dentro da aplicação, dentro desse carinha app aqui, dentro dos includes. Então aqui dentro eu estou mapeando ele. Então eu preciso mapear também esse novo middler aqui, que é o require admin logout. Beleza? E vou chamar ele aqui, vou até copiar esse cara aqui, desse nosso middler, e vou chamar de require admin logout, que é a nossa classe aqui de logout, beleza? Então esse cara aqui eu já mapeei ele dentro aqui da nossa middler queue aqui, para a gente conseguir utilizar ele dentro das nossas rotas. Se eu atualizar aqui, eu não tenho nada ainda acontecendo, mas se eu colocar esse cara aqui dentro da rota, ele já vai começar a passar por ele. Então aqui dentro da rota de admin, e eu passo aqui dentro de login o nível middlers, e passo aqui para ele esse nosso amiguinho aqui do require admin logout, ele já vai começar a passar por ele, vou atualizar. Está logado, olha que legal, galera, está logado. Então é sinal que aquela nossa sessão está ativa. Então aqui dentro desse nosso middler, o que a gente vai fazer? A gente vai redirecionar esse usuário. Lembra do nosso get router do request? Então aqui é request get router. E aqui eu passo o nosso redirect. Redirect. E passo a nossa rota /admin. Ou seja, se esse cara aqui já estiver logado, eu vou redirecionar ele para admin. E se ele não estiver logado, depois a gente vai direcionar ele para login aqui dentro. Então, se ele não estiver logado, a gente já pode executar aqui o nosso controlador de login. Aqui eu vou colocar continua a execução, que nada mais é do que chamar aqui um return de next, passando aqui a nossa request, que é a execução mesmo do middler aqui dentro. Vou atualizar. Redirecionou a gente aqui para admin. Se eu tentar acessar novamente o login, redirecionou a gente para admin aqui. E galera, vamos fazer o seguinte, então, vamos criar uma rota para a gente deslogar aqui, um admin /logout aqui, /logout, porque daí, galera, a gente já consegue sair do sistema para a gente testar o nosso outro middler, que vai definir se a gente pode ou não acessar o URL somente se a gente estiver logado aqui dentro. Então aqui dentro do nosso admin das rotas, a gente vai criar uma nova rota aqui para deslogar o usuário, que é um get, na verdade. Eu vou até colocar aqui um get, depois desse nosso admin aqui de post, beleza? Então rota de logout, admin /logout. E aqui eu preciso, posso remover esse middler aqui na verdade. E aqui, galera, a ideia é a gente fazer aqui dentro dele a chamada para o método setLogout, beleza? Esse nosso método setLogout, para a gente deslogar realmente esse nosso usuário daqui. Então aqui dentro desse nosso controlador de login, a gente vai criar esse cara. Então public static function setLogout. Então aqui eu passo a request. Acho que eu não vou utilizar ela aqui, mas não tem problema. Método responsável por deslogar o usuário.
Então aqui eu recebo uma request. Eu vou precisar sim da request porque eu vou fazer o redirecionamento aqui. E qual que é a ideia, galera? Eu vou até copiar esse cara aqui em cima que está definindo esse nosso login e vou chamar o método logout. Esse método não existe ainda dentro dessa nossa classe de sessão, beleza? Aqui eu vou colocar que ele destrói a sessão de login. Então ele dá o logout no usuário e eu redireciono ele aqui para /admin/login. Beleza? Redireciono o usuário para a tela de login. Para a tela de login. Beleza? Então o que eu vou fazer, galera? Vou deslogar o usuário e vou chamar a nossa tela de login aqui para ele. Então aqui dentro dessa nossa classe de sessão aqui, eu também preciso criar um método de logout. Então public static function logout, que ele vai fazer o seguinte, vai chamar aqui primeiro o início da sessão, né? Porque a gente tem que sempre verificar esse início da sessão. E ele vai deslogar o usuário. Desloga o usuário. Aqui que nada mais é do que um set de session admin usuário. Beleza? Ele já destrói essa sessão pra gente. Ele vai retornar true aqui, que é o sucesso dele. Vou colocar aqui como sucesso. E vou definir o comentário do método aqui também. Método responsável por executar o logout do usuário. Beleza? E aqui eu tenho um retorno aqui de booleano. Beleza, galera? Então, se eu acessar aqui essa URL de logout, ele vai redirecionar a gente para login. Vou tentar aqui. Redirecionou a gente para login. Então, se eu tenho acesso a login, é sinal que eu não tenho aqui uma sessão de usuário já criada, beleza? Então, agora, galera, o que eu quero fazer? Eu quero acessar aqui a home de admin e impedir o acesso sem o login ter sido feito. Então, para isso, eu vou duplicar esse nosso middleware que a gente acabou de criar com require admin logout e vou colocar require admin login. Beleza? Vou trocar aqui para require admin login. Beleza? E qual que é a ideia aqui? Se ele não estiver logado, olha aqui, se ele não estiver logado, eu vou redirecionar ele para /admin/login. Se ele estiver logado, eu continuo. Beleza? Então aqui dentro das nossas configurações do mapeamento de middlewares, eu vou colocar aqui esse cara também. Então require admin login. Beleza? Que ele pega aqui o require admin login. Beleza? Então verifica se você alterou certinho esses dois caras aqui. E a gente pode adicionar ele dentro da nossa rota agora. Aqui dentro dos middlewares, vou até copiar aqui desse nosso login. Vou colocar aqui dentro do nosso post aqui também, que essa rota aqui precisa do logout, tá? Tanto o get quanto o post de login precisa do logout, tá? E aqui dentro do logout eu preciso do login, porque eu não posso acessar o logout se eu não tiver um cara conectado. Então eu preciso do login aqui. E aqui dentro do admin também eu vou colocar o require admin login. Beleza? Então, se eu atualizar agora, eu vou ser redirecionado. Vamos ver? Fui redirecionado para login. Vou tentar novamente aqui. Fui redirecionado para login. Agora, se eu tentar como canal wdev@gmail.com e tentar alguma senha inválida, aparece e-mail sem inválidos, canal wdev@gmail.com e eu tentar com a senha certa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu estou logado aqui dentro da plataforma. Se eu tentar acessar a nossa URL de login, eu não consigo acessá-la. Se eu tentar acessar a nossa URL de logout, aí sim eu consigo acessar e sair aqui do nosso projeto. E com isso, galera, finalizamos o nosso projeto de hoje, onde aplicamos os conceitos que aprendemos sobre middleware da aula passada nesse novo projeto aqui, onde autenticamos usuários para acessar o nosso painel de administração. Esses dois middlewares que a gente criou no vídeo de hoje são muito importantes e a gente vai utilizar eles em todo o nosso painel de administração para proteger esse acesso contra acessos externos, né? E permitindo apenas usuários logados acessarem essas páginas internas do painel. E na semana que vem, galera, a gente vai continuar esse assunto sobre o painel de administração e vamos criar a estrutura do painel e também os módulos de gerenciamento desses depoimentos dentro do nosso projeto. E se você gostou do vídeo de hoje, já sabe, né? Deixa o like aqui e compartilha com os seus amigos. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se quer ficar por dentro de todas as novidades do canal, siga a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, é tudo WDev Oficial. E se você ainda não assistiu os últimos vídeos que saíram no canal, tem conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar os links aqui para você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.